Ontem o Felipe Neto, ele foi na Globo News, para variar. Então já foi Roda Viva, Globo News, Jornal Nacional. Percebam que ele já virou assim um ícone da esquerda para a imprensa. É uma bandeira que eles seguraram e vão promover cada vez mais. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco como que foi a introdução na Globo News da pessoa do Felipe Neto. E aí vocês vão reparar, e aí fica claro a estratégia que a imprensa está tomando. Uma coisa que para mim é cada vez mais nítida é o seguinte, quando o esquerdista tem um passado indefensável, quando tem um passado não muito elogiável, a imprensa vende o peixe de uma maneira como assim, a pessoa melhorou, a pessoa evoluiu, as pessoas mudam, e toda aquela visão humanística que eu nem discordo. Só que, por exemplo, isso vale para pessoas do espectro ideológico da esquerda. Pega, por exemplo, alguém da direita, pega o Bolsonaro. Diversas frases, ele falou 10, 15 anos atrás, a imprensa fica remoendo o tempo inteiro. Por exemplo, uma que é notória, que assim, é com uma certa frequência. Aquela briga que ele teve com a Maria do Rosário, quando ele estava defendendo uma pena dura, uma pena maior contra o estuprador que matou a menina, e a Maria do Rosário se intrometeu na conversa defendendo o estuprador. E aí o Bolsonaro, enfim, ofendeu ela, falou que ela não merecia ser estuprada, aquilo que vocês já sabem. O tempo inteiro é remoído pela imprensa. Então o que parece? Erros que pessoas da direita cometeram no passado não tem perdão, vão ser sempre remoídos, e por mais que a pessoa mude, por mais que a pessoa melhore, não tem problema. O passado vai ser remoído o tempo inteiro, sempre quando for conveniente para a imprensa. Em compensação, quem é da esquerda, ou se foi um usuário de droga, se roubou, se matou, enfim, vão passar a mãozinha na cabeça, a pessoa melhorou, afinal de contas ela estava numa situação difícil, toda aquela relativização. E vendo como a imprensa está tratando o Felipe Neto, afinal de contas, como eu até já disse no vídeo anterior, o Felipe Neto não chegou a esse alcance absurdo pela qualidade do seu conteúdo. Pelo contrário, foi pela mediocridade do conteúdo. Mas como o público dele iniciou-se em público infantil, depois foi para os pré-adolescentes, adolescentes, é óbvio que esse perfil de pessoas que ainda está em desenvolvimento intelectual, eles não prezam pela qualidade. Aliás, pelo contrário, quanto mais besteira falar, melhor, mais alcance vai ter entre esse público. Não à toa que, entre diversas inutilidades que o Felipe Neto gravava no passado, alguns vídeos que circulam na internet é sobre piroca, onde ele ficava falando de tamanho de piroca. Então, para você ver o nível do cara. Só que assim, esse passado que não interessa para a imprensa é esquecido. Então a imprensa não entra nos mínimos detalhes dos vídeos ridículos que ele gravou. Se ele fosse de direita, pode ter certeza, sempre só lembrariam as besteiras que ele gravou. Mas como ele é de esquerda, passa-se um pano, passa uma borrachinha na história, uma tapeada na audiência e fica por isso mesmo. Então eu vou mostrar aqui para vocês como que foi a introdução na Globo News da participação do Felipe Neto. E aí vocês vão entender um pouco do que eu tô falando. Lamentar conteúdos nas redes sociais. Ontem, Rodrigo Maia se solidarizou com Felipe Neto, que tem sido alvo de uma campanha de ódio. Uma mensagem falsa que circula nas redes sociais associa o nome do influenciador digital à pedofilia. Isso aqui, pessoal, abrindo parênteses, temos que evitar ao máximo propagar fake news ou inventar notícias sobre pessoas. E temos que pensar sempre o seguinte, esse recado é para o pessoal da direita. Não vamos se utilizar da estratégia da esquerda. Por quê? Porque nessas horas a gente está em desvantagem. Então se você inventa uma fake news contra o cara falando que ele é pedófilo e enfim, parece que realmente isso aqui é uma mentira, isso volta-se contra a direita. Por quê? A imprensa vai em massa defender o cara. E o pior, a partir desse evento, dessa mentira que estão falando sobre o cara, isso apaga o passado medíocre dele. Então a imprensa não se sente obrigada a falar como ele cresceu na internet, como ele chegou nesse nível absurdo de alcance entre os jovens, porque a imprensa vai focar nos ataques que ele está sofrendo. A imprensa vai torná-lo vítima e um herói. Então a história dele para a imprensa começa a partir de agora, a partir do momento que ele virou um coitadinho, uma vítima que foi atacado pelo pessoal da direita. Não importa o passado dele medíocre, não importa a desinformação e a deseducação que ele promoveu entre a juventude gravando um monte de besteira. Isso não vai importar. Para a imprensa agora a narrativa é o seguinte: coitadinho do Felipe Neto, um grande influenciador, entrou na mira dos bolsonaristas. E aí tem dessas questões fake news, e aí depois vocês vão ver que a matéria vai explorar um cara que foi lá em frente à casa dele, com um alto-falante, gritar, querendo atacar, ameaçar ele fisicamente. Esse tipo de atitude extremada é burra, porque o efeito é justamente o contrário, acaba sendo contraproducente. Porque a partir de agora ele está entrando na imprensa como um coitado, como uma vítima de um ataque, de fake news, de ódio. E detalhe que o Felipe Neto ele já é condenado na justiça por fake news contra outras pessoas. Ele é condenado. E o Rodrigo Maia, que de bobo não tem nada, como ele viu que a imprensa tá
lambendo botas pro Felipe Neto, ele também tá puxando o saco. E chamou o cara para debater o assunto das fake news, mas ele é um condenado por fake news. Olha que país hipócrita que a gente vive. Só que se a direita não for inteligente nas estratégias, acaba dando discurso e narrativa para esses caras, pousarem de coitadinhos, de vítimas. Esse é o ponto. Vamos seguir aqui no vídeo. Na semana passada, as ameaças deixaram o mundo virtual. Com carros de som, algumas pessoas foram até a porta da casa de Felipe Neto para criticá-lo. Em uma rede social, Maia escreveu: "A covardia é a virtude dos fracos. Esses ataques só reforçam o caráter daqueles que são incapazes de vencer um debate com argumentos e com respeito. Por tudo que você tem sofrido nesses dias, nós vamos acelerar o projeto de combate às fake news." O presidente da Câmara convidou Felipe para uma reunião na próxima semana. Eles vão discutir o projeto de lei sobre o combate às fake news. Também pelas redes sociais, Felipe Neto aceitou o convite e agradeceu então, reforçando, o apoio. O Felipe Neto, condenado pela justiça por propagar fake news contra outras pessoas, foi convidado pelo Rodrigo Maia, pelo oportunista Rodrigo Maia, para discutir a lei das fake news. Você viu como deu tudo errado? A direita, e não estou generalizando, pega meia dúzia de radical da direita, assim como tem os radicais da extrema esquerda, tem da extrema direita, e eles acabam atrapalhando tudo. E dá voz para um cara desse, que agora virou intelectual, virou analista político. E qual que é o meu medo? Como ele tem um alcance de mais de 60 milhões, somando todas as redes sociais, ele pode eleger, ou tem muita chance de eleger qualquer candidato de esquerda que ele queira. Tudo que se fizer contra o Felipe Neto tem que ser com verdades, dentro da lei, nunca utilizando estratégias da extrema esquerda. Isso não podemos nunca cair nesse engodo, porque a justiça tem lado. Ela prefere, ela tende mais a passar a mão na cabecinha de esquerdista. Isso é um fato. Na minha opinião, está cada vez ficando mais claro isso. Então, pessoal da direita, racionalidade. O influenciador digital tem sido vítima de acusações falsas, como eu já disse, e de ameaças nas redes sociais. Na última quarta-feira, esses ataques foram parar na porta da casa dele. Vamos entender um pouco. Então aí pega os extremados da direita, ó. Felipe Neto estava em casa explora. com um carro de som para Entendeu? Agora o cara virou um coitadinho, onde ele mora no Rio. Entendeu? O homem que grita no microfone. Ele passa a frequentar as emissoras de TV pela condição de vítima, pela condição de atacado, e não pela mediocridade dos conteúdos que ele produzia nas redes sociais e que fez chegar nessa condição de 40 milhões de seguidores, por exemplo, no YouTube. O que é lamentável. O cara que não produz nada de qualidade chegar com esse nível. Mas o público jovem, infelizmente, é isso. Eles gostam de besteira. Fazer o quê? Nas redes sociais, como o Cavalieri, o guerreiro de Bolsonaro. Aí, ó. Chega! Chega! Meu Deus! Cadê a sua vida, Felipe? Um outro homem que gravou com o celular faz questão de aparecer. Eu boto a cara junto. O vídeo foi postado numa rede social, assim como essa ilustração, em que Cavalieri aparece segurando um fuzil ao lado de crianças assustadas. E esse outro vídeo, em que faz ameaças. Felipe Neto, a gente vai se encontrar em breve. Eu quero ver se tu é macho. Eu quero ver tu tirando desnecessário isso aí. Então, É desnecessário, entendeu? Não, irmão. Que aqui também É disso que o Felipe Neto quer. Felipe Neto É um isso. dos maiores Porque vai ser mais fácil agora ele apagar a história dele. Entendeu? Porque agora ele vai ficar focado só nesses ataques. E dane-se o que ele fez para chegar até aqui. Muitas vezes com críticas ácidas a personagens e situações comuns aos jovens. Nos últimos anos... Você viu como a Globo News passou um pano? Ele criava conteúdos com críticas ácidas, com conteúdo que o público jovem gostava. Não falou das pirocas, não comentou de um vídeo que ele ensinava as crianças a driblarem conteúdos por restrição de idade, porque ele explicava que bastava trocar o ano do nascimento para você conseguir acessar conteúdos de adulto. Isso tudo a imprensa não fala, é incrível. Porque o Felipe Neto, para a imprensa, é um cara super moralista, né? Super. Passou a falar também de política, com críticas frequentes ao PT durante o governo Dilma Rousseff. Desde a eleição, o influenciador também tem criticado duramente o presidente Jair Bolsonaro. E por isso que caiu no gosto da imprensa, o jornal óbvio. americano The New York Times publicou um vídeo de Felipe que teve grande repercussão. Em inglês, ele diz que Jair Bolsonaro é o pior líder mundial no combate contra a Covid. Agora o Felipe Neto ele caiu no gosto da imprensa mundial, que é majoritariamente de esquerda. E uma coisa também que eu quero deixar registrado. Durante a entrevista, eu não assisti toda a entrevista na Globo News porque não tive estômago, mas assisti um trecho, onde ele cinicamente falava que você não pode responder com ódio ao discurso de ódio. Claro, isso é óbvio. Só que tem um detalhe. O público da esquerda
Todo santo dia, diariamente, você encontra nas redes sociais pessoas desejando a morte do Bolsonaro, a morte dos filhos do Bolsonaro. O Bolsonaro levou facada, ele quase morreu. Se tem alguém que sente na pele o discurso e a ação de ódio, é o Bolsonaro. Querem a cabeça dele, eles não têm o menor constrangimento e nem a imprensa de desejar a morte do Bolsonaro. O cara levou a facada e ele que é acusado de propagar discurso de ódio. Olha a inversão de valores, olha a hipocrisia, olha o duplo padrão. A esquerda é autorizada a cometer as maiores barbaridades porque vai ter relativização da imprensa e, infelizmente, da justiça também. É o que está aparecendo. Então, o discurso de ódio pode da esquerda contra o Bolsonaro. Nunca de bolsonaristas contra a esquerda. Para mim, tá errado de qualquer lado. Não pode ter indignação seletiva, não pode ter o chilique seletivo. Mas a imprensa tem, parte considerável da justiça tem. Isso é uma vergonha. Pessoal, é isso. Eu queria pontuar essas questões que eu acho relevante, essa hipocrisia, esse duplo padrão, que eu acho que vocês devem concordar comigo. Aliás, deixe seus comentários, se vocês concordam, enfim, se vocês têm até mais pontos a colocar. Compartilhem o vídeo e se inscrevam nas minhas redes sociais. É isso aí.